Fala turma, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Forte abraço, abraço para os seus familiares também. Vamos dar continuidade ao nosso sistema remoto de ensino. E a semana passada eu apresentei um material contendo conteúdo para estudo e na sequência uma atividade, onde eu pedi que vocês respondessem a atividade lendo a apostila composta pelo conteúdo. Muitas pessoas, inclusive alguns pais, mandando aqui no privado questionamentos a respeito de explicação sobre o conteúdo, e nós deixamos claro que só enviaríamos a videoaula com as devidas explicações depois que cada um desse as suas respostas. Haja vista que das duas turmas que nós estamos trabalhando, eu não conheço ainda o meu aluno. Sei apenas por nome, apenas por contato de mídia social. Então que vocês possam ter paciência nesse primeiro momento. E hoje nós vamos fazer, então, nessa videoaula, a correção das atividades com as devidas explicações. Beleza? Peço o empenho de vocês. Vocês vão perceber que eu farei os exemplos com questões diferentes do que estão na atividade, os números. Mas a proposta de aprendizagem é a mesma, a proposta da explicação é a mesma. Tá bom? Vamos, então, para a explicação e vamos para a atividade. Então, pessoal, no material que nós enviamos a semana passada, nós propomos, diante do conteúdo que nós apresentamos, uma atividade. E nós falamos a respeito das sequências numéricas. Nós vamos destacar algumas sequências aqui, até nós chegarmos na atividade para você ter uma compreensão melhor. Se nós formos lembrar, por exemplo, da sequência dos números pares, nós vamos contar a partir de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Se nós formos pensar nos números ímpares, nós vamos contar 1, 3, 5, 7, 9. Se nós fôssemos colocar a sequência numérica dos múltiplos de 7, por exemplo, seria 7, 14, 21, 28, 35 e assim sucessivamente, né? Quando a gente fala de sequência numérica, a gente precisa obedecer algumas regras. Só que eu preciso que vocês compreendam primeiro o que é uma sequência numérica e aí nós vamos formatar, montar outras sequências de acordo com o tempo que nós formos aprendendo sobre o assunto. Beleza? Lembrando que entre um número e outro existe um intervalo. E aí nós falamos que o número é intervalado entre, por exemplo, as dezenas, 0, 10, 20, 30. Então aí há um intervalo, há uma diferença de um número para outro, tá bom? Na apostila, vocês perceberam que existem algumas expressões que representam as ordens de uma sequência numérica. Vocês vão se lembrar que lá nós colocamos entre parênteses A1, A2, A3, A4, né? E em determinado local tem AN. O AN determina que a sequência numérica é finita. Finita porque tem fim. Quando ficam só as reticências, quer dizer que a sequência numérica ela é infinita. Por exemplo, a sequência numérica dos números pares, infinita. Porque se nós começarmos a contar a partir do 0, nós vamos contar até 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, e aí a gente não para de contar. Se nós fôssemos, por exemplo, colocar a sequência dos divisores de 8, nós iríamos colocar 1, 2, 4 e o próprio 8. Então essa sequência ela é finita. Por quê? Porque ela pode ser contada, tem um limite de quantidade, tá bom? Nessa simbologia matemática, quando a gente usa o símbolo A1, A2, AN, a gente precisa destacar o seguinte, eu vou falar de uma forma bem simplificada para vocês compreenderem. Na expressão A1, a letra representa o número. O númerozinho que está embaixo, esse número menorzinho aí, o pequeno, ele representa a posição do número. Por exemplo, na sequência intervalada de 3 em 3, contando 3, 6, 9, 12, 15, se eu colocar, por exemplo, A3, qual é o número que está na posição A3? Observe que A1 vai ser o 3, A2 vai ser o 6 e A3 vai ser o 9. Nós vamos ver isso na atividade e eu vou dar um exemplo aqui no quadro, tá bom?
Uma outra questão que nós observamos também na apostila foi sobre sucessor e antecessor. Muita gente causando confusão com sucessor e antecessor de um número. O que é o sucessor? Por exemplo, 9. Quem é o sucessor de 9? É o 10, porque 9 mais 1 dá 10. Quem é o antecessor de 9? 8, porque 9 menos 1 é igual a 8. Ou melhor, o sucessor é o que vem depois, o antecessor é o que vem antes. Sucessor de 27, 28. Antecessor de 27, 26. Na atividade, nós pedimos também algo referente a crescente e decrescente. A sequência numérica ela só pode ser, nesse contexto, colocada em duas ordens. Crescente do menor para o maior. Decrescente do maior para o menor. Se você for contar, por exemplo, na ordem crescente, você vai colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí você conta até quando você quiser. Se você for colocar na ordem decrescente, aí você coloca 4, 3, 2, 1, 0. Crescente é do menor para o maior. Decrescente é do maior para o menor. Beleza? Vamos para a atividade. Vocês vão ver que a proposta da questão é a mesma, porém, para resolver, eu usei um exemplo com números diferentes, tá bom? Você vai pegar a minha explicação de cada questão e você vai aplicar o que nós estamos explicando. Em cada questão, você vai aplicar na sua questão da atividade. Assistam ao vídeo, respondam novamente, torna a enviar, tá bom? Eu quero respondida, professor, mas eu já enviei uma vez. Você vai enviar de novo para eu fazer a comparação do que você me mandou a semana passada. Beleza? Olha só, na primeira questão eu coloquei assim: quais os 5 primeiros elementos da sequência de números naturais formadas a partir de 5, sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecessor adicionado de 3 unidades. Vale lembrar que no teu problema não é 5 e não é 3. Eu coloquei números diferentes no teu problema. Eu estou usando esse exemplo para você prestar atenção nessa explicação e descobrir como é que resolve o seu, tá bom? O que você vai observar é o seguinte: eu estou pedindo os 5 primeiros elementos dos números naturais a partir de 5, adicionando a cada antecedente 3 unidades. Na primeira questão, você vai fazer o seguinte: você vai intervalar. Você vai contar uma sequência somando 3 unidades a cada um dos números. O primeiro número que nós apresentamos foi o 5. Então você vai fazer o seguinte, ó. 5. Qual é o próximo número? 8. O antecedente de 8 aqui, 5, tem 3 unidades a menos do que ele. Ou seja, 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. Então nós temos aqui a sequência de 5 números naturais, onde nós adicionamos 3 unidades a cada um dos seus antecedentes. Beleza? Pegue esse exemplo e faça a questão na sua atividade. Na segunda questão, eu coloquei alguns números aí. Por exemplo, uma sequência 1, 3, 5, 7 e 9. E eu pedi para você explicar como é formada a sequência abaixo. Muito simples. Você vai observar que nós estamos intervalando de uma quantidade a outra e você vai me explicar de que forma foi que você chegou ao resultado. Professor, como é que eu vou fazer isso? Assista de novo, veja de novo a explicação da primeira questão e você consegue responder a segunda questão facilmente. Na terceira questão eu coloquei o seguinte: identifique a seguir qual a sequência composta pelos sucessores dos 5 primeiros números naturais pares. Essa eu deixei igualzinha à da atividade. Preste atenção que nós temos da letra A à letra F. Em cada letra nós temos uma sequência. Só que o que eu estou pedindo é a sequência composta pelos sucessores dos 5 primeiros números naturais pares. Quais são os 5 primeiros números naturais pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Quem é o sucessor de 0? Qual é o sucessor de 2?
qual é o sucessor de 4, qual é o sucessor de 6 e qual é o sucessor de 8. Na letra A, B, C, D, E ou F, tem uma sequência que mostra exatamente o que eu estou pedindo. Sucessor de 0, PAN. Sucessor de 2, PAN. Sucessor de 4, PAN. Sucessor de 6, PAN. E sucessor de 8, tá aí a resposta. Beleza? Quarta questão. Eu pedi para você determinar o sucessor de cada número. Vejam que no primeiro eu coloquei 123. No primeiro não, na letra A. Eu coloquei 123. O que é o sucessor de 123? É o mesmo que 123 mais 1. 123 mais 1 é igual a 124. Então, o sucessor de 123 é o que vem depois dele. É o 124. Na sexta questão, nós colocamos: levando em consideração a sequência dos números naturais múltiplos de 5, determine cada elemento de acordo com a sua posição. Veja que nós temos aí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e uma sequência até 85. Na questão da atividade, nós colocamos A2, A9 e A12. Você vai lembrar o seguinte: a letra A representa o elemento numérico, certo? O número que está depois da letra A, esse número pequeno, ele representa a posição desse número, desse elemento. Eu vou colocar a sequência numérica aqui no quadro até o número 30, intervalado de 5 em 5, eu vou colocar aqui os múltiplos de 5. Presta atenção, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Na questão da atividade existem outros números. Eu vou usar isso aqui para a gente ganhar tempo. Vejam que na letra A eu estou pedindo para você indicar qual é o número que está na posição A2. Você vai ver o seguinte, ó. 5 é A1, 10 é A2, 15 A3, 20 A4 e assim por diante. Então, quem está na posição A2 é o número 10. Portanto, A2 é igual a 10. Você vai contar as sequências e você vai ver que eu estou pedindo A9, estou pedindo A12. Você não vai conseguir encontrar logo de cara, por exemplo, da letra C, o número que é representado pelo elemento A12. Você não vai conseguir encontrar apenas observando. Você vai ter que pensar. Você vai chegar no número 50 e depois do 50 você vai começar a observar e você vai ver que após o 50 é o 55, 55 é o 60, 60 e aí você me manda a resposta, por favor. Beleza? Nessa sexta questão aí, por exemplo, se eu tivesse pedido aí na letra D, A5, você iria observar 5, 10, 15, 20, 25. Então, na sequência numérica dos múltiplos de 5, A5 representa o elemento 25, que é o número da sequência. Joia? Forte abraço para cada um de vocês, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, e que vocês possam ter empenho bastante para nos mandar atividade. Como eu já falei anteriormente, eu quero essa atividade enviada novamente, tá bom? Feitas as correções. Professor, mas eu não precisei corrigir, eu respondi tudo certinho. Tire a foto e envia para mim, por favor. Beleza? Forte abraço, que Deus abençoe.